A imagem do governo brasileiro está cada vez mais descredibilizada no exterior. Ou seja, a imprensa internacional já começa a considerar o Brasil como um país não democrático. Mas antigos aliados do governo Lula já vêm também com um tom mais robusto, dizendo que o governo Lula não é mais democrático e que é eivado de violações de direitos humanos e liberdades. Eu vou mostrar qual foi aqui a declaração desse ministro da Defesa que já declarou o Brasil como um país não mais democrático. Outro ponto que eu preciso falar com vocês, ainda nesse editorial, é sobre o Eduardo Bolsonaro. Uma matéria da Folha de São Paulo fala sobre a possibilidade do jogo ser todo embaralhado com a saída do Eduardo Bolsonaro aqui do Brasil, indo para os Estados Unidos. E aí o jogo presidencial muda. Será que Tarcísio será mesmo o candidato escolhido por Bolsonaro? Muita coisa vai rolar ainda por debaixo da ponte, muita água vai passar. Outra matéria que eu quero tratar com vocês, da Folha de São Paulo, é sobre uma decisão da Suprema Corte em Seul que resolveu mudar o jogo por completo. Ou seja, vai revogar o impeachment. Se você acha que o jogo está perdido, se você acha que não tem mais volta, é porque você não entendeu o quanto a política de hoje é volátil. Pois é, um presidente que a gente imaginou que nunca mais teria o poder de voltar à presidência, agora tem, seus poderes restabelecidos. E a gente vai falar sobre isso aqui, um tema que eu discuti e debati muito, inclusive, sobre essa questão do golpe que acontece aqui no Brasil. Então, matéria da Folha de São Paulo, nós vamos tratar sobre isso. Outro ponto, 2 casos, 2 situações que envolvem o Supremo Tribunal Federal. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o Fux e o André Mendonça, deixaram o ministro do Supremo Alexandre de Moraes revoltado com a decisão deles. Ou seja, algo que eles já contavam como certo, esperavam como certo, não era bem assim. E aí leva a gente a pensar o porquê que o Bolsonaro não será julgado no plenário, mas sim na primeira turma, onde todos foram indicados por Lula e pelo PT. Vamos entender tudo isso? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal. Nossa meta é chegar aqui a 1.800.000 seguidores. Eu sei que você vai ajudar a gente a bater essa meta. Você está aqui junto com a gente, tá bom? E vamos lá. Não esquece também de visitar nossa biblioteca digital. O link está aqui na descrição. Tem vários livros muito bons para você aqui, tá bom? Mas vamos começar, pessoal? Vamos entender, no final das contas, o que é que está acontecendo. Vamos lá. Primeira matéria que eu quero tratar com vocês é especificamente sobre a imagem do Brasil no exterior. Matéria da Conexão Política. O ex-ministro da Defesa da Bolívia diz que Lula 3 está sendo marcado por violações de direitos humanos e liberdades. Mais um representante internacional fez uma declaração aberta sobre a visão do mundo em relação ao governo Lula, ao Lula 3. Agora, um ex-ministro da Defesa da Bolívia manifestou preocupações com a liberdade no Brasil, inclusive com a democracia. A gente não pode esquecer que o governo Lula, que o Supremo Tribunal e o TSE vieram com um discurso de que era pela defesa da democracia. Só que o mundo já está vendo, e o Brasil já viu, que não é bem assim essa história de defesa da democracia. Em um artigo que foi publicado nesse domingo, o Carlos Sánchez Bersnain, que é ex-ministro da Colômbia, ele apontou acusações com marcas visíveis de violações de direitos humanos e a independência dos poderes públicos na gestão petista, assim como garantias individuais dos civis. Segundo o ministro, uma série de graves denúncias sustentam suspeição sobre o comprometimento do Brasil com os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Meu amigo, tá lá, todo mundo tá vendo, tá sendo escancarado. E agora, coitado, daqui a pouco vai entrar, em mais um inquérito aí no Brasil, vão perseguir também o ex-ministro da Defesa da Colômbia, porque falou mal do Brasil. Tá bom. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo agora. Lembrando a vocês que eu sempre cito o crédito e a fonte aqui para vocês, tá? Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, enfraquece o PL e embaralha a direita para 2026, avaliam aliados
e rivais também. Ou seja, foi um cheque que ninguém imaginava. Todo mundo esperava o seguinte: o Eduardo Bolsonaro vai voltar, vai ter uma pressão, vamos prender o passaporte dele, vai ficar por isso mesmo, e depois a gente usa o próprio Eduardo Bolsonaro para ir pressionando o Bolsonaro também, né? Que de todos os filhos, o Eduardo Bolsonaro, né, é o que é a maior pedra no sapato hoje do sistema, né, do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque o Flávio Bolsonaro é o Flávio Bolsonaro, né, gente? Cá entre nós. Vocês sabem que ele não tá preocupado, não. É o cara que é o voto que faltou para a CPI do abuso de autoridade, né, para Lava Toga. Então, a gente sabe que em momento algum o STF está interessado em ir atrás de Flávio Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro tá na dele lá no Rio. O outro filho do Bolsonaro, tá lá, né? Agora, o Eduardo Bolsonaro era o que vinha trazendo um alinhamento com o Bolsonaro. Todo mundo esperava que iam partir para cima dele. De repente, ele, não volto. Ah, mas você vai ser senador da República. Dane-se, não volto. É isso. De um lado, por uma parte da direita que não é, vamos dizer assim, bolsonarista, esses estão até criticando o Eduardo Bolsonaro. Outra ala, mesmo não bolsonarista, e os bolsonaristas estão falando que o Eduardo fez certinho. Para mim, foi uma jogada de mestre. Tá certinho. Vou ficar aqui para pagar para ver, né? Aí vem Danilo Gentili, aí vem a galera do MBL criticar o Eduardo Bolsonaro, mas não é o deles, o nome deles que foi citado, né? Num Twitter Files, dizendo que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, né? Então é muito fácil criticar. É muito fácil chegar aqui e falar, olha lá, covarde. Mas não é bem assim. Agora, o que muda? Com o Eduardo Bolsonaro lá fora, a gente vê que o discurso mudou. Uma série de jornais, dos quais eu trouxe para você no último editorial, mostraram, né, que há uma preocupação com o pedido de exílio do Eduardo Bolsonaro. O que está por trás desse pedido de exílio? Né? Inclusive, alguns jornais dizendo que, olha, é nítido, depois dos avanços do judiciário contra ele, né, ele teve que pedir asilo. Ou seja, tá extrapolando aqui no Brasil, tá nítido, tá claro. Só que é o seguinte, hoje o jogo, né, tá meio que marcado. Bolsonaro inelegível. O Kassab anunciou que pretende ser governador de São Paulo. O Tarcísio elogiou as urnas e defendeu o TSE pela defesa da democracia. Então, parece, né, que o jogo tá perfeito. Há quem acredita que o Tarcísio de Freitas, quando entrar, vai virar a casaca e vai fazer o que o Bolsonaro deveria. Eu já acredito que o Tarcísio de Freitas, depois que entrar, não vai nem olhar para o lado do Bolsonaro. É minha opinião, tá? É só minha opinião. Mas a grande verdade é que há quem aposte aqui, né, aliados e rivais, que o Eduardo Bolsonaro vai ficar por lá. E não adianta o que eles vão fazer, se vão deixar ele inelegível, alguma coisa assim, não vão. E que no final, perto de 2026, ele anuncia sua candidatura para presidente da República e volta, para não deixar os louros para o Tarcísio, se o Bolsonaro estiver inelegível. Né? Vai depender do que o STF vai fazer nesse meio do caminho. Se vai deixar o Eduardo Bolsonaro para lá, se vai tensionar ainda mais a corda, porque o Eduardo lá nos Estados Unidos, qualquer coisa que fizerem contra o Eduardo Bolsonaro vai repercutir de lá de dentro, ou se deixam o Eduardo Bolsonaro já inelegível para evitar esse risco. Né? Então, é o risco que pode acontecer aqui. Vamos lá. Para você que fala assim, ó, na política nada pode acontecer. Então, eu ouvi isso quando o Lula ainda era presidiário lá em Curitiba, de que nunca mais o Lula voltava. Né? Você sabe o que aconteceu. Pois é, Bolsonaro, a gente pode falar nunca diga nunca? Não, Bolsonaro pode voltar. Olha o que aconteceu. Tribunal da Coreia do Sul derruba o impeachment de premier e o restaura como presidente interino. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul decidiu nessa segunda-feira, né, dia 24, na noite de domingo, de domingo para hoje, né, anular o impeachment do primeiro-ministro Han Duck-soo e restaurar os seus poderes, marcando mais uma reviravolta na turbulenta crise política do país, iniciada pela declaração de lei marcial do presidente Yoon Suk-yeol em dezembro do ano passado. Vamos entender o que aconteceu. Golpe. Tentativa de golpe
é quando o exército entra com fuzil na mão e tanque na rua. É isso. Não é velhinha com Bíblia na mão. Vamos deixar muito claro, né? O que existe hoje é uma bravata. Mas vamos lá. O que está acontecendo? Lá na Coreia do Sul, o Yoon Suk-yeol declarou a lei marcial. Mandou o exército adentrar lá no parlamento, tirou, né, os deputados de lá de dentro no pontapé e com fuzil na cabeça. Depois, os parlamentares conseguiram convencer o exército, voltaram e depois proclamaram o impeachment do Yoon Suk-yeol, tá? Que era o presidente de lá. Ou seja, o presidente tentou golpe, invadiu o Congresso, anunciou a lei marcial, anunciou que daria um golpe de Estado ali, inclusive falando do tamanho da corrupção do Congresso da Coreia do Sul, mas foi deposto. Agora, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Todo mundo já aguardava a prisão deles, inclusive do ministro da Defesa. O que o Supremo Tribunal fez? Anulou o impeachment e reestabeleceu os poderes dele. Então, meu irmão, vou ser sincero com você, tá? Vamos cá entre nós. Nada é garantido na política, nem daqui nem de lugar nenhum, né? Essa é a verdade. Ninguém entende mais nada de política, porque hoje você pode falar, não, Bolsonaro nunca mais volta, amanhã ele é presidente. Poderia falar, Lula nunca mais volta. Hoje, quem que tá destruindo o Brasil aí? Você sabe. Então, assim, não existe nada certo. E essa decisão da Suprema Corte mostra isso. Vamos lá, pessoal. A gente precisa falar disso aqui. Já formaram maioria sobre a condenação da Carla Zambelli. Lembra do caso que em 2022, ainda período em eleição, chegou um cara da esquerda lá, começou a proferir ofensas contra a Carla Zambelli, ela sacou uma arma e saiu em perseguição a ele. Você lembra desse caso? Pois é. Já estão votando, já tem maioria para a condenação da Carla Zambelli. E aí o Nunes Marques revoltou parte dos ministros, principalmente Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que queriam a condenação imediata da Carla Zambelli e pediu vista do processo. Nunes Marques pede vista e suspende o julgamento de Carla Zambelli. Deu um fôlego para ela. Mas já formou maioria. A Carla Zambelli já está extirpada da política, perseguida e vai ser presa ainda. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas e adiou a definição do julgamento da deputada federal Carla Zambelli, que está a 2 votos de ser condenada a 5 anos e 3 meses de prisão, além da perda do mandato parlamentar por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, né? Assim, tá 2 votos, porque já formaram maiorias, mas faltam só 2 para votar. O Fux e mais um. E o pedido de vista aconteceu hoje de manhã, ou seja, enquanto ele está em vista é o seguinte, o juiz chega lá e fala, me dá aqui o processo que eu vou levar para casa para analisar. E ele fica 1, 2, 3, 4, 5 meses com esse processo em vista, tá? E aí, a Carla Zambelli ganhou um fôlego agora. Incomodou muito os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas pega o fio que eu quero te explicar um pouco mais. Outro caso que incomodou demais e que deu repercussão internacional, que tem muita gente pressionando muito o Supremo Tribunal Federal, é o caso da Débora Rodrigues, a cabeleireira que foi presa. O Fux, ele pegou o processo e pediu vista. E há a possibilidade de que ele tenha o voto divergente. Tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o Flávio Dino já votaram por condenação a 14 anos de prisão da cabeleireira Débora Rodrigues. Olha só esse trecho da Globo News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu vista do caso da pichadora da estátua do Supremo. O que isso quer dizer? Que a pedido do ministro Fux, esse caso está com análise suspensa até que o ministro retome a análise e coloque novamente para votação lá no Supremo. Primeira coisa, informação que foi obtida agora pelo nosso Márcio Falcão, aqui de Brasília. E segunda coisa importante, a gente falava desse caso que é da Débora dos Santos, uma cabeleireira condenada, na verdade presa há 2 anos e que poderia ser condenada a 14 anos, que é o que está previsto no voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas como o julgamento não tinha sido concluído, agora aconteceu uma das possibilidades que já estavam na mesa mesmo, um pedido de vista. Suspende-se
esse caso, a análise dele, até que o ministro Fux, então, coloque novamente essa discussão e seja marcada uma nova data. Então, resumindo para vocês, o Luiz Fux fez o mesmo procedimento que o Nunes Marques fez no processo da Carla Zambelli. Pediu o processo e falou, não, eu quero tempo para pensar aqui. Há uma aposta de que o Fux dará um voto contraditório. E esse voto aumenta ainda mais, né, a expectativa de que esse voto venha contrário, né, à prisão da Débora. E que, se esse voto vier assim, aumenta ainda mais a sensação de impunidade e de perseguição que está acontecendo contra a Débora Rodrigues aqui. E aí, nesse inteirinho, a gente precisa entender o seguinte: a Débora Rodrigues está presa preventivamente como se ela fosse alguém da mais alta periculosidade do mundo há 2 anos. 1 ano foi só sem oferecer denúncia. O que, para todos os padrões do direito, é algo ilegal. Absolutamente ilegal. Se fosse um manifestante de esquerda, já estariam aí vários jornais fazendo um auê, jornais internacionais, mas era um manifestante de direita. E aí, como ela está há 2 anos presa, preventiva, sem um julgamento, e agora com a vista, pode ser que o processo fique mais 6 meses, 3 meses parado, e ela não pode ficar presa, os advogados entraram com um novo pedido de liberdade para Débora, depois da decisão do Fux. Na segunda-feira agora, hoje, os advogados da cabeleireira Débora dos Santos, cara, ela tem 39 anos, né, mãe de 2 filhos menores, e aí ela ficou conhecida, né, por causa da escrita com o batom, do Perdeu o Mané, né? E aí, meu irmão, ela tá presa. Simplesmente o advogado diz, não tem sentido, ela não apresenta periculosidade nenhuma. Ela pode ter o direito à prisão domiciliar, igual a mulher de Sérgio Cabral, que foi acusada por corrupção, teve. Ela pode ter direito à prisão domiciliar, igual vários traficantes, várias mulheres de traficantes, várias traficantes aí, tem. Porque é um direito dela, por ter filhos menores de 12 anos, é até um precedente do Supremo Tribunal, ter a prisão domiciliar. Agora, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, reconhece que, devido à excepcionalidade do caso, não é nem periculosidade dela, é a excepcionalidade do caso, ela não tem os mesmos direitos que até bandidos perigosos têm. Então, vem a defesa, né, e pede aí a liberdade dela. E aí levanta 2 pontos. Tanto o caso da Carla Zambelli quanto o caso da Débora levantam 2 pontos sobre o julgamento do golpe do Bolsonaro. É o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes não quis permitir, e foi muito criticado por isso, muita gente criticou, não quer permitir que o Bolsonaro seja julgado no plenário, com todos os ministros. Ele colocou na primeira turma, que é onde só tem advogados indicados, ou juízes, magistrados, ministros indicados pelo PT, para que não tenha risco de nenhum pedir vista, justamente porque eles querem julgar o Bolsonaro a qualquer momento que eles queiram até 2025, tá? Porque se qualquer um desses outros, como o Fux, como o André Mendonça, como o Nunes Marques, resolver pedir vista, eles não conseguem concluir o julgamento a jato que eles estão fazendo. Hoje saiu uma matéria da Folha de São Paulo que diz que o Bolsonaro está sendo julgado 14 vezes mais rápido do que o mensalão. E adivinha só, os petistas falavam que o Lula era um perseguido político porque os processos do Lula estavam andando rápido demais. Pois é, agora está indo 14 vezes mais rápido. Alguém viu algum petista reclamando? Não, ninguém viu. Então, a grande realidade dos fatos, né, é que existem, sem sombra de dúvida, existe, né, 2 pesos e 2 medidas, tá? 2 pesos e 2 medidas. Eles vão julgar o Bolsonaro o mais rápido possível e foi, de certa forma, arquitetado para que não tenha possibilidade de pedir de vista. E aí, cara, cá entre nós, a gente já percebe com todas as letras, né, com todos os trejeitos aí, que esse processo nitidamente, né, tem cara, tem jeito, tem andado, tem de tudo, para ser só um processo político e não jurídico
sem imparcialidade, nada disso. Isso, que entre nós, acaba envergonhando o país, tá bom? Vamos lá, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial nosso aqui. A gente volta às 9 horas com mais conteúdo para vocês. Se gostou, fala aí, fique até o final. Gostei pra caramba. Ó, não gostei desse trecho. Ajuda a gente a crescer o canal, sabe? No nível de qualidade também, tá? Então, te agradeço demais pela sua confiança. Abraço.